Senhor, eu oro por essa mensagem, eu oro pela revelação dessa mensagem, e eu oro pelo nosso coração e o nosso entendimento, que possamos receber muito mais do que um homem possa falar, aquilo que o Teu Espírito decodifica individualmente a cada um, os que aqui estão e de todos que acompanham através das plataformas e do vídeo gravado. Senhor, Tu és santo e o Teu tempo é a plenitude, é o Kairos, a plenitude, o governo do tempo. Não há diferença e distinção que é Cronos e Kairos para Ti. O Senhor pode agir agora onde nós estamos, e na determinada oportunidade que vidas ouvem, assistem, acompanham essa mensagem, que o Senhor possa pegar daquilo que foi preparado e disso fazer algo que Te agrada, um substrato para uma intervenção Tua de glória, misericórdia, perdão e graça, o Teu renovo sobre nós. Por isso perdoa-nos, ajusta-nos, e que possamos entrar na Tua presença e nos assentar à Tua mesa, o coração aberto, com a mente preparada. Fala conosco, Espírito Santo, revela mais do que letras, revela o próprio coração do Pai, e inibe toda ação contrária, todo mal, todo levante, toda invocação contrária, toda demanda das trevas no mundo espiritual, virtual, natural, sejam desmascarados e proibidos agora em nome de Jesus. Toda movimentação de tronos nessa região agora possa se submeter ao nome de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que reina, Senhor dos senhores e Rei dos reis, aquele que tem sobre a sua espada afiada sobre sua boca, e saia o decreto de vida onde há morte, de cura onde há enfermidade, de luz onde há trevas, de alegria onde há tristeza, de paz onde há guerra, de providência onde há falta, e do Teu poder para aquele que está passando uma calamidade. Seja a Tua presença conosco, usa a minha vida como instrumento, apesar a despeito de mim, que a Tua presença seja tudo que temos aqui, Senhor. Quero Te agradecer, e os Teus exércitos se movimentem aqui nesta casa e nos lares representados, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, verso 1, um texto muito conhecido. Lucas capítulo 15, verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Até aí por enquanto. Os coletores de impostos e pecadores, eles eram excluídos das comunidades religiosas desse tempo, mas é muito clara a influência moral que aqui está sendo descrita. Essa influência moral pertence a Jesus, não o contrário, como murmuravam os fariseus, achando que ele come com pecadores e ele se tornaria um pecador. Não! Durante o companheirismo da mesa, Jesus comunicava a mensagem de Deus para os seus ouvintes. Ele é a luz, o verbo. E de uma parte, pecadores querendo ouvir e conhecer os mistérios de Deus. De outro lado, religiosos murmurando. E no verso 3, propôs Jesus essa parábolas. Ele começa esse texto e propõe parábolas. Parábola é uma história simples, sucinta, destinada a comunicar a verdade espiritual, princípios religiosos ou uma lição moral, sempre com o objetivo de nos levar a viver como verdadeiros discípulos de Deus. As parábolas são expressões da percepção de Cristo sobre Deus, sobre o povo, sobre a salvação e a novidade de vida que iniciou com o seu ministério. Para quem ele direcionou as parábolas? Aqui nesse texto de Lucas capítulo 15, para os seus acusadores religiosos. E de graça os pecadores que estavam ali acabaram aprendendo uma importante lição através de 3 narrativas. A primeira sobre a ovelha perdida, como os amigos do pastor se alegram quando ele encontra uma ovelha perdida, os amigos de Deus se alegram quando ele recupera o que foi perdido. Já na segunda parábola, e a representação dessa primeira palavra era de uma ovelha perdida para 99, para 100 na verdade, 1% já havia festa nos céus. E na segunda parábola, nessa narrativa da moeda perdida, da mesma forma, quando a mulher encontra uma moeda perdida, dentre as 10 que possuía, ela reunia as vizinhas, as amigas, pela bênção recebida e se alegrava. Provavelmente as dracmas, as moedas, era o dinheiro que ela tinha para dote de um casamento.
Isso mudava completamente a realidade dela. E aqui a representação é de 1 para 10, ou seja, 10%. Uma alegria muito grande. Só que aí Jesus avança para a parábola do filho pródigo. E nessa parábola do filho pródigo, falam de 2 filhos. Já não era mais 1% nem 10%. Jesus está falando agora de 100%. Livro de Lucas, capítulo 15, verso 11, diz assim. Ele vai migrando agora para a parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu com os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Até aí por enquanto. Essa parábola é conhecida também como a parábola do pai amoroso. A gente exalta muito a parábola do filho pródigo, mas na verdade essa parábola é do pai amoroso, que retrata 2 filhos. O mais jovem, representando os coletores de impostos e prostitutas, que desperdiçou suas posses vivendo de uma vida desregrada. O mais velho, representando os escribas, os fariseus orgulhosos, que permaneceu em casa, mas estava distante do convívio com o pai. Era desconhecido aqui, tanto na antiguidade, que pedir o pai, por pai de alguém repartir a sua herança antes do tempo previsto, com uma grande desonra. Traz o entendimento que essa atitude, além de desonrar o pai, mostrava o interesse que o pai tivesse morto logo para poder pegar a herança. Então é uma atitude completamente descabida de uma sociedade patriarcal como era e é Israel. E ao conceder o pedido do filho mais novo, muitos ouvintes, não se identificaram com o pai. Talvez acharam que o pai foi negligente demais. Como assim? O filho pede, o mais novo, ele dá a parte dele. Da mesma forma como é retratado isso, é importante dizer que ao filho mais velho, sempre cabia a parte dobrada da herança, ou seja, 2/3 sempre foi direcionado para o primogênito. Só que tanto um como o outro só tomariam parte da herança após a morte do pai. Os filhos já sabiam qual eram as suas partes, mas legalmente não poderiam vender os recursos. Então essa parábola deixa muito claro as transgressões que esse filho mais novo cometeu. Mesmo assim, nessa parábola, essa narrativa que Jesus tem sobre esse filho mais novo, ele recebe a sua parte e segue. É interessante que nós não vemos Deus impedindo uma pessoa de seguir a sua vontade. Deus nunca impede, porque Ele sabe que você, ao tomar uma decisão, vai aprender, se não for com o ensino, com a própria consequência de um erro. Até que esse filho mais novo chega no nível mais baixo. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e que o mandou para os seus campos a guardar porcos. Porco para o judeu é algo impuro. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu quero que você preste bem atenção em detalhes aqui. Depois que ele acabou com tudo, veio uma grande fome naquela terra, veio uma grande crise. E aquela crise poderia ter sido o fim desse filho. As crises muitas vezes a gente acha que é o fim, mas são as crises que vão nos ensinar coisas preciosíssimas que jamais a gente vai esquecer. A primeira coisa que uma crise nos ensina é o poder da aliança. Um casal que passa por crise, é a aliança que faz resistir. Uma aliança de um pastor com uma ovelha, passa uma crise, mas nós estamos juntos. Uma aliança dentro de um trabalho, uma aliança dentro de um contexto, de uma relação séria, como uma família. E ali, depois de consumir tudo, a grande fome veio, a crise se instalou, ele começou a passar necessidade, mas ele não morreu. Ele se agregou aos cidadãos daquela terra, uma terra distante, provavelmente que não temia a Deus, que mandaram ele cuidar de porcos.
filho de um homem abastado cuidando de porcos. Toda essa cena a gente sabe que é uma parábola para ilustrar algo do céu, mas ela é muito importante porque ela é riquíssima. Ele desejava se alimentar do resto, do lixo. E o que mais me chamou a atenção nesse verso aqui, nesses 2 versos, 3 versos, é que ninguém dava nada para ele. Ali ele se dá conta que ele não era mais um filho. Ali ele havia se tornado um escravo. O lixo cercava ele. De riqueza e festa, ele se depara com o lixo. É nesse momento que ele cai em si. Que também é uma grande revelação dessa passagem. Quando o filho cai em si. A realidade que ele vivia confrontava ele. De um filho a escravo de erros. De um filho a escravo de erros, dos seus próprios erros. E era o momento que os lixos precisavam ser arrancados da sua alma. Verso 17 diz assim: então caindo em si disse: quantos trabalhadores, ou seja, escravos alugados, trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de se chamar teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores, ou dos seus escravos alugados. Essa foi a palavra que saiu do coração daquele que estava debaixo de uma condenação. O lixo tem a ver com a autoimagem que a gente carrega. Como a gente se vê? Ele se via como lixo. Não sou digno de ser filho, me trata como escravo. Eu só quero pão, não quero mais esse lixo que eu estou comendo. E o lixo, queridos, que eu estou falando, é o emocional, que se mistura com a nossa identidade. Como eu sou na verdade, começa a receber essa acusação. Essa crise traz tantas situações perigosas, a gente começa a aceitar que a gente faz parte desse lixo. Ele mescla com a nossa identidade. E as nossas atitudes começam a reforçar essa autoimagem fragmentada. Eu sou um viciado. Eu sou um que não deu certo. Eu sou um limitado. Eu sou filho de pai separado. Eu sou o que mora em tal lugar. Eu sou aquele que não tem jeito, que eu não consigo. E longe do pai, ele não sabia mais quem ele era. Em cacos que sobraram daquilo que um dia foi um filho numa identidade, ele deseja um lugar muito aquém do que era a realidade dele, um escravo alugado do seu pai. Tudo isso por causa da condenação, tudo isso por causa da acusação que pesava sobre ele quando ele errou. A realidade dele era o algoz que ele vivia, todos os dias, o ferindo e o machucando, com esses cacos de uma imagem distorcida, como consequência dos erros. Ele não conseguia mais imaginar o que é ser filho. E esse é o grande conflito de muitos de nós, nessa crise que estamos enfrentando, e que Deus permitiu para qualificar a sua igreja. Quem nós somos nessa crise? Que perdemos, recuamos, diminuímos, deixamos de ter o que tínhamos, erramos. O que é ser um filho? E esse lugar do ser é o mais importante nessa estação, e sempre será. A sua culpa era forte demais para levar de volta ele ao lugar do filho. Era muito forte a culpa dele, e a acusação impedia ele de enxergar, de se tornar, enxergar o pai como seu pai amoroso. Não, ele agora vai ser o meu senhor só, meu dono. Assim como qualquer um de nós pecadores, ele precisava nascer de novo. Por isso que uma mentalidade só muda quando a gente aceita o que é nascer de novo. Nicodemos não entendeu isso no início, lá em João capítulo 3, mas era nascer da presença de Deus. Ainda que em cacos das culpas, dos erros, das condenações, dos traumas, nós podemos nos apresentar diante do Pai amoroso, para usar aquilo que ainda restou da gente, e de fragmentos Deus pode construir um lindo mosaico. Chega o tempo que a nossa história começa a ser refeita. Eu encontro lixos que se misturou com a minha identidade, a realidade, os traumas, as dores. Mas chega uma hora que Deus permite que a nossa história seja refeita.
como Ele permitiu, e Jesus está ensinando isso, nessa mesa de fariseus, de escribas, mas também de pecadores e coletores de impostos, que a nossa vida, nossa história pode ser refeita, e Ele prepara esses que estavam vindo, já na primeira e na segunda parábola, que a festa quando há arrependimento, quando se encontra o que está perdido, mas um pai amoroso, jamais ele deixaria um filho terminar em cacos destruídos, e é no momento que nós desejamos querer refazer nossa história, isso é humildade. Então eu quero refazer a minha história, eu quero começar algo novo hoje, Senhor. É o momento que as prisões são desconstruídas, porque o Pai começa a mudar também, e as fortalezas são derrubadas. Eu posso um dia estar me misturado com o lixo, mas eu não sou o lixo, e aí eu recorro ao Espírito Santo, que me ajuda em todo o tempo, que me fala um pouco mais desse espírito de adoção, que clama, Abba Pai, esse espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, que não são muitas vezes entendidos por nós carnais, mas Deus sabe o gemido do Espírito, e Ele penetra o coração do homem pelo seu Espírito, e começa um despertar, daquilo que um dia foi destruído, de uma identidade de filho, e esse é um processo gradativo. Eu sou convencido quem eu sou de verdade, mas aí eu entro num lugar, eu vou ter que me render, porque não apenas pensar e saber, eu sei que eu sou filho, eu tenho que me render, e rendição é do coração, é quando eu me entrego, é quando eu já não tenho mais capacidade de querer entender, mas eu começo a me abrir diante do Senhor, para receber o amor do Pai no meu íntimo. Verso 20, e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Essa é uma cena muito importante, porque correr era uma violação da dignidade de um ancião judeu, e Jesus deixa bem claro isso nessa parábola, porque o amor do pai estava acima da dignidade, o amor do pai é prioridade, e é interessante, que a parábola diz, que ele vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, quem enxergou primeiro foi o pai, e o lugar de cura se chama ser filho, e é o Pai que te traz para esse lugar. Santo é o Senhor. O Pai viu ele, o Pai te viu, o Pai me viu, e nós aprendemos que somos filhos, através dos olhos dos nossos pais. Ele não tinha mais coragem de olhar nos olhos do pai dele, porque ele sabia que os erros condenavam, ele é escravo dos seus erros. Só que o pai olhou para ele e saiu correndo, e para um ancião judeu correr, e não usava calça jeans, nem a calça da track field, querido, ele usava aquelas vestes, ele teve que levantar suas vestes para correr, ou seja, ele não estava importando com a sua posição de dignidade, ele correu para ver o filho. E nós temos que aprender a enxergar em Deus quem nós somos, porque através dos olhos de Deus sobre as nossas vidas, é que possamos rendição e saber, eu sou teu filho, sou teu filho. Eu tenho tantas experiências nisso, porque como de uma família disfuncional, como muitos de nós, eu tenho que enfrentar algumas situações, algumas fortalezas que, por propósitos maiores, aconteceram comigo. E quando li no Salmo, eu costumo dizer isso sempre em aconselhamentos, em pessoas que eu oriento. Quando eu li no Salmo 27, quando eu li que ele me recolhe, Salmo 27, verso 10 diz assim: porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E aí eu comecei a ver através desse verso, várias coisas que Deus fez na minha vida. Um dia eu estava para perder um voo, e ia ser muito complicado se eu perder esse voo, porque era uma missão para Buenos Aires, e tudo tem muito custo. Eu comecei a correr e falei: pai, eu sou teu filho, eu sei que o Senhor me ama. E a condição de eu perder o voo era altíssima, eu praticamente já tinha perdido esse voo, eu creio, mas eu corria naquele corredor e eu chorava no meu coração, eu falei: pai, eu sou teu filho, eu estou fazendo a tua obra. E de uma forma sobrenatural Deus segurou aquele voo. Isso é a minha experiência, se para você não importa, para mim importa. Eu comecei a ver em momentos que eu não pude ter meu pai e minha mãe, Deus sempre cuidando.
E através dessas experiências eu comecei a entender o que o Salmo 27:10 é para a minha vida. Os olhos de Deus dizendo: você é meu filho, eu te coloquei em Porto Alegre, há 17 anos eu cuido de você, há 1 ano você tem vivido coisas que seriam impossíveis, de uma igreja fechada sendo sustentada por Ele, e de cuidados de Deus na minha vida, que eu nem ouso levantar minha cabeça para pedir algo para Deus, porque eu sei que Ele cuida tanto de mim, eu sou tão grato. É por isso que eu quero ter o coração sempre voltado para Ele, e honrá-lo com toda a minha vida. E é através dos olhos do Pai que a gente aprende que somos filhos. Verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores, escravos alugados. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele, quando seu pai avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. É uma forma de dizer Deus, é contra o céu e contra o próprio pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém, no verso 22, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Olha o detalhe que Jesus está usando, queridos. A melhor roupa dele, do pai. Vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vocês estão com a tela aí? Consegue colocar aquela imagem? Não sei se vai ser possível projetar para a galera, vocês que estão me acompanhando na web. Eu projetei aqui uma imagem de um artista chamado Rembrandt, que é a volta do filho pródigo, é uma tela muito clássica. Hoje ele está em São Petersburgo, o original ficou lá, no museu. Esse holandês, que era um artista que por uma fase da vida dele começou a retratar muito obras da Bíblia. E esse quadro fala muito comigo, porque você vê aquele pai abraçando um filho, e o filho você começa a ver nos detalhes. Você pode depois buscar aí na tua casa, o filho todo mal vestido, todo desgastado, todo sofrido, de joelho no colo do pai. Do lado você vê alguns servos, e provavelmente aquele que estava ali vestido todo legal era o irmão mais velho, e nós já vamos falar sobre ele. E essa maneira é tão poderosa, porque isso retrata como Deus nos acolhe. Pecadores, falhos, cheios de acusação, cheios de lixo dentro da nossa alma, e recebemos um abraço desse. A identidade, querido, nasce nos olhos do Pai. Naquele momento o pai amoroso nem ouviu as palavras do filho, que retratavam uma mentalidade muito distante de quem ele realmente era. Ele estava com uma mentalidade de escravo já. No coração ele estava cheio de lixo, já achava que ele era um escravo. O pai abraça, fala: traz a melhor roupa para ele, traz o anel, põe uma sandália, traz o melhor bezerro cevado, vamos festejar. Isso é para deixar qualquer gaúcho de queixo caído. A honra para aquele que se sentia um lixo, ele foi abraçado, ele foi acolhido, ele foi amado acima dos seus erros. É muito forte essa parábola, queridos, de escravo a filho. Essa é a nossa realidade, de escravos a filhos. Mas a parábola não fica só nesse contexto, ela avança, quando menciona a respeito do filho mais velho. Verso 25: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados, dos escravos, e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o que nós podemos notar aqui? O primeiro filho, ele vive um processo de engano, onde o pecado o fez ter uma mentalidade de escravo, e ele desejava apenas ser um escravo, um servo, para comer pão.
Mas acima dessa condição, estava reservado para ele uma outra posição, a posição de filho. Mas quando chega o mais velho, demonstra na atitude dele acusação. E a mentalidade dele não era esperada. Ele não era apenas um filho, ele era um herdeiro. Mas ele não tinha mentalidade de herdeiro, que é uma outra questão a ser tratada. Ele não tinha mais nada a perder se o outro irmão voltasse, porque a herança dele já estava separada. Já tinha sido dividida a herança. A volta do irmão não ameaçava em nada a posição dele. Só que ele não entendeu qual que é a posição de herdeiros. Eu tenho aprendido na minha vida, na minha caminhada, que nós éramos escravos pelo pecado, e nós aprendemos a respeito da salvação que é em Cristo Jesus, que nos faz filhos de Deus. E um filho comprometido, ele quer ser um servo, ele quer responder, ele quer ajudar o pai na obra. Mas além de um filho consciente, responsável, nós temos um lugar ainda mais importante, que é a posição de herdeiros. E a posição de herdeiros precisa do entendimento de um filho que sabe o que foi reservado, que ele sabe o que tem no futuro, que ele não deixa uma crise abalar a certeza de que ele é herdeiro, e que a herança já foi repartida, e que ele não tem que se preocupar com as aparentes ameaças, porque o pai que dividiu é Senhor dos senhores e Rei dos reis, é o autor e o consumador da vida, é o presidente do universo, e que garantiu na obra do Filho amado Jesus a nossa herança. Somos co-herdeiros, como Paulo fala, mas nós nos debatemos com as preocupações, porque estamos apenas comendo pão, e eu preciso de mais. Ei, você é um herdeiro. Embora essa realidade, esse tesouro não seja consumado aqui na terra, você já começa a viver a autoridade, a influência e o governo disso, mas isso é consumado na presença de Deus. E a certeza da salvação é porque o que te espera é uma herança bendita. A alegria da salvação é porque você vai herdar um reino. Nós não temos a mínima dimensão do que é herdar um reino, porque nós vivemos numa sociedade ocidental, presidencialista. Você não sabe o que é reino. A gente vê um pouco lá da Espanha, mais ou menos, da Inglaterra, ou quando vê lá dos árabes, que tem um sheik lá e tal. Mas o reino que foi preparado para nós. E aí, quando você começa a entender o que é esse reino preparado, que somos herdeiros, o teu coração começa a mudar. Você sai dessa limitação de escravo, de servo, de filho irritado. Fala, mas eu sou um herdeiro, eu preciso me posicionar como um herdeiro, que vai herdar uma coroa, que foi garantido por aquele que venceu a morte. O pai amoroso, ele ensina algo, que ele sempre está com seus filhos, e tudo que é dele é do herdeiro. Foi o que ele ensinou para o mais velho. Está sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas nós não acreditamos nisso. Nós achamos que agora minha conta tem que estar coberta, pastor. Está linda essa parábola, é que você não entendeu talvez o que o despertar dessa palavra e nessa parábola pode fazer com você na tua fé. Porque você só vai receber algo do céu por fé, não por um biquinho, uma cara, mas é por fé que você vê as coisas que você traz à existência, é pela fé. E quando você tem a mentalidade de um herdeiro, você não fica se debatendo com as coisas que são passageiras, e você entende que aquilo que Deus te confiar é para ser bem administrado, porque a herança não é apenas para se receber, é para amplificar, para multiplicar. Então você não se torna um filho mal acostumado, acomodado, mas como herdeiro você quer aumentar esse reino na terra, ver esse reino chegar em outros lugares. Você quer que outras pessoas se tornem herdeiros desse reino também. E esse é o compromisso de estar junto com o pai e desfrutar do pai. Porque a questão do filho mais velho é que ele não tinha um coração com o pai. E muitos estão na igreja esperando só aquela parte que lhe cabe, a promessa que será vivida, o casamento, o dinheiro e a conta, o refrigério finalmente da alma. E você fica barganhando com Deus quando tudo é teu. E você pode viver essa peregrinação terrena, porque o reino não é aqui, ele está entre nós, é revelado em justiça, em alegria, no espírito, em paz, sim, conquistas, em avanços e vitórias, mas tudo isso perece, e uma hora nós vamos ter a nossa última batalha, nosso último combate na fé, que será contra a morte,
e nós poderemos contemplar o reino preparado pelo Filho amado. Que a tua mentalidade hoje possa ser impactada, de não mais um escravo, de não apenas um filho limitado, querendo apenas a sua participaçãozinha, mas de um herdeiro. E o herdeiro anda do lado, ele anda do lado do pai. O herdeiro aprende com o pai. O exemplo de herdeiro é Jesus, que tudo que ele viu o pai fazer, ele fazia. Essa mentalidade hoje precisa mudar, e quando a mentalidade muda, a sua emoção muda, e quando a sua emoção muda, o seu posicionamento é outro, e quando o seu posicionamento é outro, a tua realidade muda. Entenda que essa é uma palavra para mudar o seu entendimento, para mudar a sua forma de pensar e de conceber o que é o reino dos céus, e quem é você no reino, e a partir desse entendimento, o seu coração se sujeita a essa revelação dessa verdade, e o seu posicionamento desperta, e você começa a andar em autoridade, em liberando palavras, em confiando de tudo que está na palavra ao teu respeito, vai se cumprir, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, e aplauda o Senhor que vive e reina. Ele nos chamou para um sacerdócio santo, reis e sacerdotes. Não é em vão essa mensagem, é porque o nosso entendimento tem que ser um alvo de mudança nessa estação, porque embora Deus faça milagres, se o entendimento não está transformado, você volta para a condição de escravo. Numa primeira aflição você sucumbe, numa primeira dúvida você recua, numa primeira resistência você aborta a missão. Não, eu sou um herdeiro, eu tenho o trono preparado para mim, eu não aceito aparente século, mas eu busco a transformação da minha mente, do meu coração e da minha posição, em nome de Jesus. É lutar, é um processo gradativo, é uma mudança. A misericórdia deve estar sempre presente nos nossos caminhos como herdeiros. Eu e você éramos escravos, mas Jesus nos tornou filhos, e os erros querem nos imprimir uma mentalidade de identidade fragmentada, de vergonha, você não pode, você não consegue, é mentira. Deus é o Pai amoroso que pode restaurar os nossos cacos num lindo mosaico, mas além de filhos, há um lugar, herdeiros. É essa a posição que Deus nos espera. E é para isso que nós precisamos de humildade, de responsabilidade, de fidelidade e honra, de escravos a herdeiros. Escolha a sua posição hoje. Louvor pode subir. Espírito Santo de Deus, vem confrontar as nossas vidas. Pessoas que estão falando como escravos, pensando como escravos, enxergando como escravos, e não foi para isso que Jesus veio. Eu oro para que uma intervenção tua sobre a nossa vida, Senhor, venha pelo teu Espírito, um confronto da tua luz, nessa obstinação de pensamentos e de atitudes. Pai, nessa noite, nós queremos colocar para fora esse lixo, da acusação dos nossos erros, daquilo que falhamos na condução que o Senhor nos confiou, na santidade quando pecamos, na avareza, na obstinação, fixação de ideias, numa projeção só para as coisas terrenas e não para as coisas celestiais, escravos da matéria, escravos de uma vaidade, escravos de um orgulho, escravos de uma sentença que foi colocada sobre nós, escravos de uma mentalidade de família disfuncional. Nós estamos aqui para pedir perdão nessa noite, e reconhecer que há um lugar preparado pelo Senhor, um lugar que o Senhor escolhe resgatar vidas que estavam perdidas, que o Senhor dá chance, e os teus olhos nos mostram que somos filhos. E nessa noite, Deus, eu quero entregar a minha vida aos meus irmãos, para que se há algum lugar que o Senhor preparou, foi o lugar da herança ao teu lado, e se não estamos nesse lugar, nos perdoa, porque o Senhor já garantiu e confirmou através da obra da cruz. Eu apresento a minha vida aos meus irmãos, Pai, e se estávamos acostumados com as migalhas e com o lixo, pedimos perdão, porque há uma mesa e um banquete preparado, há uma mesa e um banquete celestial que o Senhor preparou, há um lugar onde o Senhor muda as nossas vestes, onde o Senhor cobre as nossas vergonhas, onde o Senhor nos acolhe e nos ama, e o Senhor não leva em conta, Senhor, muitas vezes que fomos obstinados e pecamos contra Ti, porque o Teu amor está acima da nossa dignidade, da nossa capacidade. Por isso eu te peço agora, Senhor, abraça aqueles que estavam se sentindo
contaminados com o lixo dos erros, a identidade fragmentada, com essa pressão, e que nos teus olhos eles possam ser curados hoje. Enquanto nós adoramos, Pai, que a cura do Senhor venha, que o teu milagre aconteça de uma restauração poderosa. Eu entrego a minha vida, entrego os meus irmãos, para que esse lixo saia, que os teus olhos nos encontrem, e que sintamos agora o teu abraço, e anular e calar essa voz maligna de acusação e condenação. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. E o que eu te peço mais uma vez, nos lava com teu sangue. Talvez você está vindo aqui pela primeira vez conectado e se sente indigno de uma vida tão desregrada diante do Senhor. Você pode reconhecer sim o que Ele fez por você e por mim naquela cruz, mas Ele não ficou ali. A cruz está vazia. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou e venceu a morte, e hoje vive e está à direita de Deus Pai. Se você reconhece, se você crê no teu coração, você é salvo. Mas quando você declara, a justiça é feita, você é justificado, e tudo aquilo que era contrário, que imprimia lixos na sua identidade, é arrancado. Mas você precisa crer e declarar. Se você recebeu essa mensagem hoje e pela primeira vez está conectado ou estava afastado de Deus, aonde você está com a mão no teu coração, eu quero te convidar a fazer uma oração que realmente é uma entrega, uma declaração, que você aceita e reconhece o que Jesus fez na cruz. Mas não apenas isso, você assume um compromisso de andar com Ele, permitindo que Ele venha ser o teu Senhor e teu Salvador, o único. Não mais outros deuses, não mais outras influências, mas somente Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você deseja se reconciliar ou se entregar ao Senhor nessa noite, aonde você está, com a tua voz audível, repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço, diante do teu altar, que tu és Filho de Deus, que veio a este mundo, e na cruz do Calvário se entregou por mim, e ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, e hoje reina. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e peço perdão pelos meus pecados. Lava-me, Senhor, nesta noite, e escreve meu nome no livro da vida eterna. Toma minha vida nas tuas mãos e me conduz agora com o meu Senhor. Amém. Pai, eu oro por todos que fizeram essa oração, que entregaram suas vidas diante da tua presença, assim como aqueles que se reconciliaram contigo. Que a tua intervenção plena venha, Senhor, que todo lixo, que toda bagagem do inferno de acusação e condenação seja tirado agora, em nome de Jesus, e que eles possam viver debaixo da tua justiça, das novas vestes, não mais do pecado, da acusação, da condenação de erros, mas de filhos e filhas que são amados. Escreve, Pai, estes nomes no livro da vida eterna, e que jamais saiam daí, mas que a partir de hoje o teu Santo Espírito venha habitar em seus corações, derramar o amor do Pai e confirmar essa adoção a cada dia, que são filhos eleitos no teu amor. Mais uma vez nós te agradecemos e te adoramos em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Canção
Deus, que nós somos para Ti. Vem Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração, nos leva a esse lugar de encontro, nos leva nesse lugar de acolhimento, onde nós deixamos o lixo que nos perseguia e aceitamos a identidade que está em Cristo Jesus, filhos amados, destinados para uma herança eterna, de uma nova posição, de um novo coração, de um novo entendimento pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Que essa estrutura seja desmascarada hoje, que todo o lixo saia e mais uma vez o Espírito Santo nos renove, que possamos nos aproximar do trono e nesse lugar permanecer ao Teu lado, Pai. Te adoramos, Pai, Te louvamos e desperta em nós o coração de filhos, a identidade de filhos, de herdeiros, não mais sujeitos à opressão do maligno, mas a posição de governo e autoridade na terra, em nome de Jesus. O despertar do nosso coração para aquilo que o Senhor nos chamou, para governar, para guiar, com autoridade, Senhor, influenciar uma geração. Levanta o Seu sacerdócio, levanta essa geração, Senhor, que estava caída e abatida, e que esse renovo nas nossas vidas nos leve a posições estratégicas, que a partir de agora, Senhor, as orações sejam respondidas, porque somos filhos e herdeiros e assumimos essa posição em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém, e louvado seja o Senhor mais uma vez. Para celebrar essa posição, nós vamos adorar o Senhor com a Santa Ceia. Enquanto nós nos preparamos aqui, se posicione na sua casa, prepare o elemento do suco de uva, do pedaço do pão, para que possamos orar juntos e tomarmos juntos essa Santa Ceia. Não sei se a equipe que aqui está já pegaram a ceia. A equipe, a galera que está aqui embaixo, louvado seja Deus. Você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo dos seus erros, você não é mais escravo de uma condição que você vivia. O que te foi reservado foi o céu, novos céus e novas terras, diz a palavra em Apocalipse. Mas reino e sacerdócio é o que nós temos que acessar agora, no nosso entendimento, com o despertar do nosso coração. Primeiro cremos para depois sentirmos, e assim uma postura comece na nossa vida, decisões pequenas e grandes, que nos coloquem e nos posicione como herdeiros, não mais escravos, não mais sujeitos às migalhas desse mundo, mas um posicionamento que atrai as bênçãos do Senhor, porque as bênçãos chegarão à nossa vida quando obedecemos a palavra e quando nós despertamos quem nós somos. A nossa oração muda de dimensão de fé, e nisso nos traz uma convicção e uma autoridade que renova a nossa esperança e nos faz acessar lugares que não teríamos nem coragem, por causa da sentença que estava contra nós, mas caiu por terra, porque Jesus quebrou essa sentença. Seja rejeitado agora toda flecha, todo dardo maligno que queria nos abater e nos oprimir, e nessa noite seja um ajuntamento dos filhos, dos herdeiros diante da mesa do Senhor. Isso nos traga um coração de unidade, de mútua ajuda, de companheirismo verdadeiro, de cumplicidade de acordo com a palavra, para sermos um só corpo. Louvado seja Deus. Eu quero, Senhor, entregar esse momento da Santa Ceia nas Tuas mãos, meu Pai, junto dos meus irmãos que acompanham, junto de todo lugar onde essa transmissão chega, para que possamos Te agradecer e selar mais uma vez em memória daquilo que o Senhor fez por nós. Anunciamos a Tua morte e a Tua ressurreição. Anunciamos, Deus, aquilo que o Senhor nos ensina, que ao partir do pão, o Teu corpo despedaçado por nós. Da mesma forma, o cálice, a nova aliança, o novo testamento, no Teu sangue derramado por nós. A cura, o milagre, a restauração, a transformação e a nova posição foi por causa da Sua entrega. Mas a partir do terceiro dia, o Senhor ressuscitou e vive, e o Senhor despertou a Tua igreja para avançar em autoridade, e nós recobramos isso hoje nas nossas próprias vidas. Pedimos perdão por estarmos distantes da posição de herdeiros e filhos que somos, mas assumimos essa responsabilidade na celebração dessa Santa Ceia. Todos aqui pegaram a ceia?
todos. Pastora Valéria, vem aqui comigo, por favor. Você está preparado na sua casa? Já preparei a tua Santa Ceia. O louvor pegou também? Glória a Deus. Prepara o teu pedaço de pão aí. Em tua memória, Senhor, nós nos levantamos como igreja na terra, reconhecendo o teu sacrifício, a tua entrega, para nos dar a herança eterna, e como filhos despertos pelo teu Espírito, e pela obra da cruz do Calvário, nos posicionamos na tua mesa, e levantamos desse pedaço de pão, teu corpo partido por nós. Queremos, Deus, avaliar nossa condição, e realmente sair de toda a sonolência, de toda a enfermidade, de toda a paralisia e morte nas nossas vidas seja cancelado, e no selo dessa Santa Ceia, um poder do alto venha nos revestir, e tocar os nossos amados, a nossa família, terminar com uma curva ascendência de calamidade, de colapso, que seja quebrado nessa noite, porque Jesus se fez maldito por nós, e nas suas feridas o Senhor se fez por nós o preço, para nos sarar e nos perdoar. Reconhecemos a tua palavra e a tua vida, e em memória de Cristo Jesus, comemos do pão. Não somos mais escravos da sentença, não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos da miséria, não somos mais escravos da condenação do inimigo. Nós fomos levantados para sermos filhos, fomos amados, fomos acolhidos, e aos olhos dos Pai, nós somos seus herdeiros. E em memória de Cristo Jesus, levantamos esse cálice, a nova aliança, o sangue derramado por nós, que nos cura, que nos purifica, que nos justifica, e nos capacita em autoridade, e que nos respalda nesse avanço dessa estação. Em memória de Cristo Jesus, podemos tomar do cálice. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, e que desperte o sacerdócio, que desperte uma geração, que desperte os eleitos do Senhor, o povo escolhido. Vamos adorar. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. E essa sentença caia por terra agora. Eu sou filho. Toda ameaça na sua mente, toda ameaça nas suas emoções, toda ameaça que são mentiras, desfeita agora. O Pai te ama, os olhos do Pai estão de longe te acompanhando, e te recebe o Senhor nessa noite, te acolhe, te perdoa, e te reveste da honra que é de filho. Receba dessa mensagem e dessa palavra, em nome de Jesus. De escravos, agora herdeiros, em nome de Jesus. Debaixo dessa palavra, o Espírito Santo venha nos guiar um novo entendimento, com a percepção e emoção sujeita a esse novo entendimento da tua palavra, não mais reféns de ímpetos da alma, mas governando a nossa mente pelo teu poder, Espírito Santo, e pela revelação da palavra, com uma nova posição e um novo despertar em nós, e uma nova dimensão acessada. Pai, que a partir de agora vidas comecem a experimentar coisas maravilhosas que fazem parte da herança, para que isso seja afirmado e jamais negociado essa posição, jamais a mentira de Leviatã, de querer nos colocar numa posição de opressão, que caia por terra isso agora, em nome de Jesus. Debaixo do selo da tua aliança permanecemos, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. E que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre as nossas vidas, num novo entendimento, numa nova posição, num novo tempo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você avance como herdeiro do Senhor. Todos que estão acompanhando agora, nós temos um plantão. Se você entregou a sua vida, se você precisa de uma oração, nos acompanhe através desse telefone, do plantão que temos aqui. Você pode fazer a sua ligação, entrar em contato. Queremos te receber e te ajudar. Que você esteja preparado para uma agenda com Deus, sim, de uma busca diária, mas de um acompanhamento que você precisa permitir que a gente te acompanhe, amém? Isolado não tem como, mas sim como família, que é o que nós propomos aqui. Amanhã temos uma agenda maravilhosa, às 8h30 da noite, uma palavra com o apóstolo Rina, que vai ser maravilhosa, e acompanhe a gente pelas nossas redes e pelos nossos contatos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, amém.